E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Esse vídeo até era ter saído ontem aí, referente ao jogo, óbvio. Flamengo 0, Grêmio 1. Eu sei que tá todo mundo bem louco, achando hoje ele vem bem louco, vai tirar onda do Flamengo. Cara, assim, ó, eu acompanho o Grêmio há muito tempo. No último vídeo eu ainda falo, nunca tive essa touca, se não me engano no último, num desses últimos vídeos. Nunca tive essa touca, tio Romildo. E no último vídeo, no final, eu falo, a coisa vai ser diferente, porque eu já venho vendo isso aí. E até porque nós estamos numa fase ruim, pegamos várias vezes o Flamengo, perdemos, fomos chacotados por um jogador chamado Gabigol, né? E ele está no direito dele, da mesma maneira que eu vi Colorado chorando 1 minuto de silêncio. Cara, nós estamos no direito nosso de ganhar. Agora, quando nós ganhar, tu cala a boca, bunda mole. Tu é bunda mole, timezinho bunda mole. Já no último jogo, que foi 2-0, tá? Naquele outro, que foi 4-0, tá? Eu já vi que o Grêmio tinha postura. No 4-0, o Filipão estragou o time no segundo tempo. No 2-0, cara, nós poderíamos ter atacado um pouco mais e não vacilado no final e deixado fazerem o gol, né? Acharam um penal lá do Rodrigues. Acontece, tudo bem, não vou criticar, subiu com a mão assim, isso, cara, é do calor do jogo, é do momento. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu não tô na euforia. Primeiro que eu andava meio doente ontem, eu acho que eu já falei agora, ó, ainda tô meio aéreo, eu nem sei se ontem o vídeo ia sair, eu tô meio ruim de estômago, febre. Não cheguei a vomitar, mas, cara, eu andava parecia um zumbi aí. Mas ouvi o jogo, ouvi. Fui ver os lances depois e agora de manhã que eu... Espero que hoje eu não fique ruim, né? Eu andei meio maleixa aí, Brás. Primeiro, hoje, dia 20 de setembro, feliz dia do gaúcho aí. Parabéns à gauchada, a nós, né? Aos índios charrua. Parabéns aos índios charrua e aos índios minuano, né? Que formam nossa alma, né? Então, voltando à não euforia, não é só por estar doente, que, cara, eu acompanho o Grêmio há muito tempo. Já meti 6-1 no Flamengo, já fiquei sem perder pro Flamengo, nunca tive realmente essa touca, e agora entramos numa fase ruim. Mas o Grêmio melhorou. O Grêmio vem dando provas de que já não aguenta mais, não só perder pro Flamengo, para qualquer time. O Grenal ainda não perdeu, é verdade. Bom, e ontem o Grêmio fez o jogo perfeito, o que vem propondo há tempo, e eu acho que agora encaixou. Né? O Grêmio marcou, o Grêmio não deixou o Flamengo jogar. O Grêmio do meio para frente depende do Ferreirinha. Né? Pois tem um Alisson ali, que, né, um grande centroavante, brigador, melhor jogador em campo disparado, Borja, né? Que devolveu ao Grêmio a raça, né? E ganhou o jogo no grito, no pontapé e no gol, brother. Pá, caixa. Né? Então, realmente, o que eu tenho para dizer é que o velho é foda, ele arrumou a frente da área do Grêmio, ele foi ajeitando os lateral com o que tem. Hoje a gente vê o Rodrigues e esse Juan jogarem bem, né? Começa a haver um certo grupo fechado de vestiário, a indignação, e ontem ficou claro mais uma vez que se continuar assim o Grêmio não vai cair, o Grêmio não merece estar ali, né? Mas a bagunça foi tão grande, né, que é difícil, cara, né? O velho tá com a ponta do lápis, né? O retrospecto, a porcentagem dele não é de cair, então se ir assim a conta a gota, a gente sai da situação. Tem muito gremista achando que deveria usar mais, mas, cara, é perigoso. E ontem sim o Grêmio fez uma grande partida no seu estilo, no que pode, no estilo Filipão, e o time engrenou, né? A dupla de zaga, os laterais, esses dois leões na frente da zaga do Grêmio, Thiago Santos e Lucas Silva. Que pelota tá jogando o Lucas Silva, o Thiago Santos nem se fala, né? Rafinha, bem ou mal,
tem uma experiência, uma categoria para jogar. Não poderia ser mais participativo, correr mais, tudo, menos firulento, mas é um cara experiente. Né? Wanderson, ontem foi Wanderson, jogou muito futebol. E aí aquilo que eu digo, Alisson, um jogador comum, um brigador, mas muito comum. Acho que o Grêmio merecia alguém testar situações ali. Né? Ferreira, a válvula de escape, Borja, o brigador. Borja, o brigador. Né? A sua disputa com o Rodrigo Caio, o não abaixar a cabeça para essas bonecas do Flamengo, porque tem uma coisa, o Flamengo, se tu jogar duro, ele se peida, sacou? É time de playground, de condomínio, é um baita time, tem grandes jogadores experientes como Everton Ribeiro, que esse não é bunda mole, mas né? E aí tem a Gabi Bicha, que o Pedro é melhor que o Gabigol, na minha opinião o Pedro é muito mais centroavante que esse Gabigol chorão aí. E abusado quando ganha. Então agora tu engole quieto, filha da puta. Engole quieto, chinelão. Tu é da mesma linha do Neymar, jogador que quer ganhar, que quer ser sem ganhar nada. Não tô dizendo que tu não ganhou, tô dizendo que tu é abobado, tu não tem respeito e aí quer ser respeitado. Então tem que se fuder, sacou? O time do Flamengo é um grande time, eu respeito o time do Flamengo. Respeito qualquer clube e agremiação. Agora, se faltar com respeito comigo, eu quero que se foda. E ontem o Grêmio fez uma grande partida, segurando o Flamengo, bloqueando o Flamengo, engolindo o Flamengo, não ofensivamente, mas defensivamente. E na hora que deu, a hora que precisou, o centroavante teve lá, que brigou constantemente com a zaga do Flamengo, que não deixou a zaga do Flamengo subir para fazer uma linha alta junto com o resto do time, que atrapalhou o meio campo da frente do Grêmio lá na zaga do Flamengo. Né? Borja, Ferreirinha, excelente, Alisson, jogou o seu futebol de sempre, só que correu. Porque uma coisa eu tenho que dizer, um time para marcar como o Grêmio marcou no primeiro e no segundo tempo, tem que correr. Jogadores, problemas de físico, um time que já não aguenta mais, parece que passou. Eu vi um jogador como o Lucas Silva, que a gente comparava ao Maicon e dizia que não conseguia correr, jogar quase todo jogo e correr. Então assim, o Grêmio começa a encaixar um estilo novo de jogo e a única coisa que eu tenho para dizer é que o velho é foda. O velho tá arrumando de trás para frente. Eu só espero, como eu já disse aqui esses tempos, que eu via essa tendência, né, essa maneira de agir do Filipão, de que ele comece a arrumar a frente do Grêmio. Né? E mais uma vez, obrigado, Borja, por devolver a dignidade, a raça, a vontade de ganhar e a vergonha na cara. Obrigado. Você realmente, Borja, ontem representou o torcedor do Grêmio. Né? Então o Grêmio foi melhor que o Flamengo. O Flamengo não chegou perto da área do Grêmio, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Um jogo de meio campo, de marcação, onde até as grandes escapadas foi do Grêmio. Por mais que aquela situação de chegar na beira da área, cruzar e não ter ninguém para chutar, mas foi o máximo. Né? O Grêmio precisa melhorar muito a criação, o Grêmio precisa de um armador. Né? Mas, em uma dessas estocadas, no final do primeiro tempo, o Ferreirinha só dá um tapinha na bola, porque acharam que ele ia cortar para dentro, ele cortou para o outro lado e cruza. E caixa do Borja em cima do próprio Rodrigo Caio, que deu condição, e daquele lateral mentiroso chamado René, que um dia, há muito tempo atrás, eu ainda disse que o Grêmio deveria contratar. Ganhamos do Flamengo, não vou ficar aqui tirando onda, né? Por mais que mereça, né? Mas um feliz dia do Gaúcho, feliz aniversário do Grêmio, que eu não falei nada aqui. E é que aquele detalhe, pessoal, eu não sou repórter, eu não venho aqui, feliz dia dos pais, hoje é dia do outubro, não. Sacou? Quem quer, quem não quer, tchau e benção, fecha a conta e passa a regra. 1-0, e agora é pensar domingo que vem contra o Atlético Paraná, no estádio deles lá. É isso aí, mais uma vez obrigado, Borja. E tinha mais coisas que eu tinha para falar, mas... Dá-lhe Grêmio, irmão.